Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje é terça-feira, é o dia da nossa célula, do nosso encontro do nosso pequeno grupo, né? Então, na semana passada nós acabamos por não nos reunir, pois era feriado de 1º de maio. E com isso, muitas pessoas estavam viajando ou estavam ausentes, né? E nós optamos por não nos reunirmos, né? Eu passei o estudo para vocês e espero que tenha sido bem proveitoso para aqueles que puderam dar uma olhadinha, dar uma lida naquele texto. Hoje deveríamos retornar com o nosso encontro, porém algumas pessoas por motivos particulares não podem vir. Somado a isso, a Patrícia, né? Ela está em São Paulo, ela está de viagem, está essa semana, né? Também não está como poder comparecer. E eu estava pensando aqui comigo que esse nosso grupo, ele é um grupo que, além de estar se reunindo toda semana para compartilhar a palavra de Deus, trocar experiências, etc., é um grupo que tem um apoio mútuo. A finalidade deste grupo é estar se apoiando, suportando espiritualmente, né, com a palavra de Deus, aqueles que aqui participam, né? Então eu pensei cá comigo e tentei fazer algo inovador, uma forma de que todos, sem exceção que participam do nosso grupo, estejam recebendo essa palavra de hoje. Apesar de nós não estarmos reunidos fisicamente, de nós não estarmos juntos pessoalmente, que essa mensagem, esse compartilhar da palavra, realmente consiga chegar a todos. É algo que eu realmente prezo e gostaria que vocês entendessem que essa é uma tentativa, talvez, de fazer com que isso chegue a todos vocês, de forma que o tempo seja cabível dentro do que vocês têm disponível, né? E independente da ausência ou não de cada um. Claro, isto não invalida a presença de vocês aqui na semana que vem. Que, aliás, nós vamos postergar por mais uma semana nossa confraternização, o nosso lanchinho, né? Então, ele era para ter acontecido na primeira terça-feira do mês, que era a semana passada, mas era feriado, não aconteceu. Era para poderia ter acontecido hoje, né? Mas vamos tentar jogar para a semana que vem, né? A gente combina melhor depois. Mas vamos estudar a palavra de hoje, então? Vamos lá. Então, pessoal, a palavra de hoje, o texto tem como objetivo o quê? Deixando a zona de conforto. Então, os textos base, né, que nós vamos trabalhar hoje, coincidentemente, são os textos que nós já trabalhamos em outras reuniões, até mais recentemente. Aquele texto de Mateus, da situação do barquinho, né? Jesus indo caminhando sobre as águas, né? Etc. Que a gente conseguiu trabalhar bem legal, com exemplos bem práticos, né? A gente vai estar trabalhando sobre esses textos. Então, os textos base são Mateus 14, de 27 a 32, e depois vamos ler também Marcos, capítulo 10, do versículo 35 ao 37. Vamos ler primeiro, então, o Mateus 14? Então, Mateus 14, de 27 a 32, ele diz o seguinte. Mateus 14, de 27 a 32, diz o seguinte. Bem naquele episódio dos discípulos no barquinho e Jesus indo até eles, né? Eles tinham acabado de gritar, um fantasma, se lembram? Então assim, Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu, não tenham medo. Pedro, é sempre o Pedro, né? Num ímpeto de coragem pediu, mestre, se és tu mesmo, faça com que eu vá aí andando sobre as águas também. Jesus disse, venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água em direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre seus pés, sua tranquilidade se foi. Ele começou a afundar e disse, mestre, salva-me, gritou. Jesus foi mais rápido, alcançou Pedro, segurou-o pela mão e o censurou. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Lembram disso, né? Os dois subiram no barco e o vento acalmou. Né? Os discípulos que haviam observado tudo dentro do barco adoraram Jesus, exclamando, não há dúvida, tu és o Filho de Deus. E o outro texto que nós temos para trabalhar, que é ali Marcos, capítulo 10, versículo 35 ao 37. Né? 35 a 37 ele diz o seguinte. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram falar com Jesus. Mestre, queremos que o Senhor faça algo por nós. Eles queriam pedir alguma coisa para Jesus. Jesus diz, verei se posso fazer. Então ele diz, eles pediram, permite que tenhamos os lugares de maior honra na sua glória, um à tua direita e um à tua esquerda.
Então, gente, vamos pensar um pouquinho aqui, né? Quando a gente fala sobre deixar a zona de conforto, quantos de nós já não tiveram que sair da zona de conforto? Fazer o que nunca tinha feito antes, fazer de forma diferente aquilo que já vinha fazendo ou que era acostumado a fazer. Muitas das pessoas com mais idade, por exemplo, viveram numa época em que o comum era a máquina de escrever. Nós temos hoje computador, celular, internet. Hoje muitas pessoas se adaptaram e conseguem lidar com essa tecnologia. Muitas pessoas têm pavor disso. Meu pai é um, por exemplo, que tem pavor de tecnologia. Muito mal usa o celular, internet, ele não quer nem saber, nem computador. Mas, às vezes, nós temos que deixar essa zona de conforto. Então, assim, qual que é a introdução do nosso estudo de hoje, né? Ela diz o seguinte, ó. Muitos de hoje se sentem insatisfeitos com a situação em que se encontram. Têm o desejo de mudar, de crescer, de progredir. Porém, apesar desse desejo, boa parte das pessoas não experimentará o crescimento que deseja. Como assim? Por quê? Vejam comigo, são vários os motivos, mas o maior deles de todos é o medo. Apesar dessas pessoas todas quererem crescer, as pessoas têm medo de arriscar, de perder o que já conquistaram, de não conseguir, de passar vergonha, de não ter certeza do que fazer, da crítica dos outros, etc. São tantas as variações dos medos que paralisam as pessoas, as impedindo de crescer. E com certeza você também, cada um de nós, já deve ter lidado com algum medo desse tipo. Poxa, eu vou fazer um negócio, eu nunca fiz isso, né? Como é que eu vou fazer? Não quero, estou acostumado a fazer desse jeito, agora tenho que fazer de outro. Como é que é isso, né? Para crescermos, teremos que enfrentar nossos medos várias vezes. Na vida cristã não é diferente, né? Então, assim, pensa em medo, né? Por exemplo, todo mundo tinha medo de dirigir. A Patrícia passou por muitos momentos que tinha medo de dirigir. Apesar de tirar a carteira, tinha medo. Tem gente, né? A Carlinha, filha da Helena, está tirando a carteira agora. Eu não sei se ela tem medo ou não de dirigir, por exemplo. Mas quando você nunca fez isso, é uma coisa assim, trânsito e carro, é uma coisa que você nunca está. Para nós que já dirigimos há muitos anos, é uma coisa comum. Para quem nunca fez isso, pode ser um fator de medo. Mudar de um emprego. Eu, por exemplo, eu fui da área de TI, de informática, por 25 anos da minha vida. Né? Eu trabalhei com isso, né? 25 anos da minha vida. Eis que, num rompante de mudanças de rumos, eu decido mudar. Eu estou exercendo hoje uma atividade totalmente diferente do que eu fazia. E também eu tenho atividades paralelas junto com a igreja, junto com o ministério pastoral, totalmente diferentes do que eu tive a vida toda. Claro que a gente tem medo, claro que a gente se sente inseguro, claro que a gente pensa que não é capaz também. Mas é isso que, acho que com, né, assim, com a firmeza que nós temos em Deus, a confiança, a gente é capaz de enfrentar esses desafios, né? Porque, olha só, na vida cristã não é diferente. Nós também sentiremos medo do nosso processo de crescimento em Deus. Nos textos desse estudo que nós temos hoje, temos um bom exemplo do que precisamos fazer se quisermos crescer em Deus, conhecer melhor o Senhor e ter intimidade com Ele. Esse é o foco da nossa vida, buscar a intimidade, um relacionamento próximo de Deus. Deus não é aquele Deus que fica no altar, está nos altos céus e não se relaciona com a gente. Ele é um Deus próximo, um Deus de amor. A gente tem que aprender que Deus nos ama e Ele quer que nós se acheguemos a Ele, que nós busquemos a Ele sempre que necessitarmos. E não só quando necessitarmos, sempre em agradecimento, em busca, em pedidos, mas em amor, em reconhecimento da grandiosidade e do amor dele por nós, né? Então vamos lá para os textos agora. Então vamos lá. Primeiro, assim, primeiro exemplo que a gente vai trabalhar nesses textos que a gente leu agora há pouco, né? Se nós desejamos, nós temos a vontade, nós temos o desejo de crescer em Deus, de crescer espiritualmente como cristãos, como pessoas vivas na vida de Jesus Cristo, né? Primeira coisa, devemos vencer o medo. Vença o medo. Tenha ousadia em pedir e agir. Se lembra, né, que na vez passada eu comentei quanto Pedro foi ousado
Primeiramente, em acreditar em Jesus Cristo, que era Jesus Cristo que vinha lá caminhando sobre as águas, de querer desafiar Jesus Cristo, ó, se és tu mesmo, faz-me ir até você. Ele falou, então venha, venha aí. E ele deu o passo de ousadia que foi sair do barco e pisar na água. Ele saiu daquela zona de conforto que era o barco, a gente comentou isso, né? Então diz assim, o texto de Mateus 14 nos mostra o episódio em que os discípulos estavam se batendo no forte vento no meio do mar. Esse vento dificultava remar, e após muitas e muitas horas remando sem conseguir atravessar para o outro lado, eles se sentiam cansados, sem forças e com medo. Estavam com medo do quê? De morrer. Estavam naquele barco, onda, batendo, vento, pá, que achavam que ia morrer. Quando Jesus foi encontrá-los andando sobre as águas, eles gritam de medo, fantasma, etc, né? Mas logo descobrem que é Jesus. Pedro, um dos que gritou de medo, ele também estava com medo. Pede a Jesus que ele o faça andar sobre as águas, né? Para encontrá-lo. Jesus diz, venha. Ele vai, anda um pouco sobre a água, só que ele volta a ter medo e afunda. Então qual que é assim o recado desses versículos? Você quer crescer em Deus? Todos nós queremos. Quer crescer em Deus? Quer ser uma pessoa mais confiante em Deus? Vença o medo. Peça a Deus, a ninguém mais. Peça a Deus o que você deseja experimentar na vida. Você quer uma vida nova? Você quer ter mais fé? Você quer ter mais amor? Você quer ter até mais prosperidade? Peça. Peça a Deus, mas com certeza, com fidelidade, com amor e com reconhecimento de que Deus pode fazer isso por você. Você acredite. Pensa em tudo que Deus fez na tua vida até hoje. Pensa em tudo que você já teve e ganhou nessa vida por causa de Deus, ninguém mais. Acredite, peça, agradeça. Diga que você quer experimentar essa vida com Ele, com Deus vivo, com Deus vivo. E não tenha medo. Vá, encare o seu medo e vá. Vá atrás do que você pediu. Vá atrás com fé. Segundo ponto. Aprenda sempre. Aprenda com seus erros. Aprenda. Pedro, ele andou um pouco. Mas o que aconteceu? Ele deixou o medo dominar e novamente, né, o Pedro ele já tinha medo, ele perdeu o medo, começou a andar, o medo voltou. Mas ele aprendeu com o seu erro, prosseguiu, cresceu e mais tarde, o que acontece com Pedro, para quem conhece? Ele se tornou um motivador de muitos pelo seu exemplo de fé. Ué, mas Pedro, a pessoa disse que era homem de pouca fé, quer dizer que depois ele se torna um exemplo de um homem de fé. Porque ele cresceu, ele aprendeu com o seu erro, ele viu que se ele não tivesse aquela confiança, aquela fé em Deus, como ele teve no barco, ele começou a afundar. Então ele aprendeu com o seu erro, ele voltou a acreditar, voltou a crescer e ele virou um homem de fé, em que muitos aprenderam com o exemplo dele, com a sua ousadia e com seus sinais. Então qual que é o recado? Quer conhecer a Deus? Quer crescer em Deus? Aprenda com os seus acertos, mas também aprenda com os seus erros. Aprenda sempre, não deixe de aprender. Terceiro item, não desista, não volte atrás, persevere, faça isso que você vai crescer com Deus. Pedro aprendeu com seu erro, mas ele não deixou que o seu erro desanimasse. Ele falou, pô, eu falhei, eu não acreditei em Jesus, eu afundei, ele teve que me puxar pela mão ali. Se ele fosse pensar só no erro, ele ia desanimar e nunca mais ia fazer nada. Mas não, ele continuou. Claro que ele errou em outras situações. Ele era muito colérico, ele era muito nervoso, ele tomou outras atitudes enérgicas, né? Mas ele perseverou, continuou perseverando e cresceu. Você também, cada um de nós aqui já errou na vida e com certeza vai errar de volta. Eu duvido que aqui alguém vai dizer que vai ser perfeito o resto da vida. Não, todos aqui vão errar. Mas persevere, aprenda e com certeza você também vai crescer. Cada um de nós vai crescer e se tornará não aquilo que você quer, mas você vai se tornar aquilo que Deus sonha para você. Nós temos que aprender a sonhar os sonhos de Deus.
A gente tem que querer parar de sonhar com sonhos que, eu quero ser rico, eu quero ser milionário, eu quero emagrecer 50 quilos, etc. Não! Eu quero sonhar os sonhos de Deus. O que Deus tem reservado para a minha vida, não o que eu quero. Que eu seja aquilo que Deus quer de mim, não o que eu quero de mim, né? E com isso, gente, qual que é a conclusão que a gente chega com esse estudo aqui? A conclusão é o seguinte: você quer crescer em Deus? Nós queremos crescer em Deus? Ok. Quer crescer em conhecimento, em intimidade com Deus? Quer aprimorar esse relacionamento com Deus? Legal. Então, entregue a sua vida para Deus, entregue a sua vida a Ele. Deixa Deus guiar a sua vida, deixa Deus orientar a sua vida. Vença o seu medo, peça, mas haja também. Não é só pedir e ficar esperando que Deus faça as coisas. Lembra da piada que tem lá? A enchente tá vindo, né? Deus, não, vem o barquinho do bombeiro lá. Vamos, vai alagar tudo. Não, Deus vai me salvar. Vem o helicóptero. Não, Deus vai me salvar. Ele morreu afogado, né? Não adianta a gente ficar só pedindo para Deus, acreditar em Deus e não fazer nada. A gente pede a Deus, a gente confia em Deus, a gente acredita, mas tem que agir também. Se errar, admita o erro. Não precisa esconder o erro. Todo mundo errou. Então, para que não admitir o erro? Todo mundo erra. Admita o erro, mas principalmente aprenda com o erro. Aprenda com o erro e prossiga em frente. Não desanime por causa disso. Não desista. Prossiga. Agindo assim, com certeza, nós cresceremos em Deus. E aí? Você quer fazer isso? Quer crescer em Deus? Então, gente, essa era a nossa mensagem de hoje que a gente queria compartilhar. Eu tentei não fazer muito longa, não me estender demais, porque se eu vou transmitir isso por celular, por arquivo de vídeo, não sei ainda se eu vou jogar no YouTube, se eu vou fazer alguma coisa, vou juntar tudo, ela podia ficar muito cansativa. E o objetivo de uma mensagem online não é ser cansativa, é ser uma coisa mais dinâmica, mas que a mensagem, o objetivo chegue até vocês e que haja se compartilhar. Então isso vai estar no nosso grupo do WhatsApp. Então compartilhe, exponha suas opiniões, traga, faça, vamos interagir, somos um grupo que tem um objetivo comum, esse compartilhar da palavra de Deus. E nesse momento, para encerrar esse nosso momento virtual no ambiente da internet, olha que chique que nós estamos, né? Vamos orar, vamos cada um, quando estiver ouvindo essa parte do vídeo agora, que se não puder agora, daqui a pouco, tenta se recolher num canto, isolado, em algum momento, ou simplesmente fique em silêncio, vamos orar, faça a sua oração também, né? Senhor Deus, Pai amado, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de bondade, Pai que nos dá força, nos dá ousadia. Ó Senhor Deus, nós agradecemos pela oportunidade de, mesmo virtualmente, ó Pai, utilizando as ferramentas que a modernidade nos traz, ó Pai, nós podemos ainda assim compartilhar daquilo que Tu queres, ó Pai, que é estarmos juntos ouvindo, compartilhando a Tua palavra, estudando e refletindo sobre a mesma, para que haja mudanças em nossas vidas, ó Pai, mudanças na nossa vida espiritual que reflitam na nossa vida terrena, ó Pai. Senhor Deus, estudamos esse texto, ó Pai, em que vimos exemplos e situações onde a ousadia se faz necessária, onde perder o medo para podermos crescer em Deus se torna necessário, ó Pai. Senhor, capacita-nos a sermos assim, a termos um espírito de ousadia, a podermos não ter medo das coisas novas, não ter medo dos desafios, que uma vez sabemos que amparados pela Tua proteção, pelo Teu Espírito, pelo Teu amor, nós teremos as decisões corretas, ó Pai, as decisões embasadas naquilo que o Senhor reserva e sonha para nós, ó Pai. Senhor, continua nos acalentando, nos conduzindo, Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Nos conduzindo de forma que possamos, ó Pai, sermos aquilo que o Senhor tem planejado para nós, ó Pai. Não queremos nada além disso, ó Pai. Pai, faz com que nós deixemos de sonhar os nossos sonhos para vivermos os seus sonhos que tem para nós, ó Pai. Dai-nos essa ousadia, dai-nos a proteção, dai-nos o amparo e dai-nos a direção, ó Pai. É o que te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, temos membros do nosso grupo aqui que tem parentes enfermos, né?
Vamos interceder também, vamos orar por eles, né? Pai amado, sabemos, ó Pai, que a mãe da Elaine, nossa irmã amada aqui, ó Pai, passou por uma cirurgia recentemente, ó Pai, foi tudo bem na cirurgia, está se recuperando, ó Pai. Senhor Deus, o Senhor já esteve presente com os médicos, ó Pai, naquele momento da cirurgia, ó Pai. Sabemos que tua mão protetora conduziu os médicos na cirurgia e está conduzindo agora todos os filhos nesse momento de cuidado e recuperação dessa senhora, ó Pai. Senhor Deus, continua protegendo, amparando, que a recuperação seja completa, seja no tempo correto, Pai. Conduz que a saúde dela seja restabelecida com sucesso, Pai, de forma bem tranquila, como está sendo até agora, Pai. Senhor, todos aqueles que estejam passando por enfermidades, por dificuldades, que estejam sendo amparados também, ó Pai, conduzidos pela Tua mão e pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. A intenção é essa, vamos ver se deu certo. Obrigado, até mais.